Paz, amados, mais uma palavra para o meio do seu coração. Vamos continuar falando acerca das coisas de Deus. Nós estaremos falando sobre só Deus é digno. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 4, versículo de número 11, que diz assim: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram feitas, ou foram criadas, depende da tradução. Amados, só Deus é digno de toda honra, todo louvor, toda glória, poder. Tudo está nas mãos do Senhor, porque foi Ele que criou todas as coisas. Amados, aqui nós estaremos vendo, primeiro, o grande poder de Deus. Segundo, a impressionante santidade de Deus. Terceiro, seu amor paternal. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção e caminhasse conosco para que nós possamos juntos falarmos acerca da presença de Deus. Nós adoramos a Deus porque Ele é digno de toda adoração. Ser digno significa merecer, ter o direito. A Bíblia ensina claramente que o Senhor tem o direito ao primeiro lugar em nossas vidas e corações, alma e espírito. É errado adorar uma pedra, uma peça de madeira esculpida, uma ideia bonita ou mesmo um anjo poderoso. Sim, podemos dizer plenamente: olha, poderemos fazer isso e ainda reservar um lugar em nossos corações para Deus? Não! A Bíblia nos fala de pessoas que acreditavam em Deus, mas queriam adorar algumas coisas que pudessem ver ou imaginar em suas mentes. É o famoso toque, poder tocar, ver, abraçar. A lealdade deles era dividida, mas isso resultou em adoração e obediência a seus ídolos. Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores. Lá em Mateus 6:24. Então, nós queremos amar, servir e adorar um mestre, um Senhor, um Deus eterno, Criador de todas as coisas, aquele que é digno de receber toda a adoração. Amados, o grande poder de Deus. Nós poderíamos descrever a extensão do poder de Deus. Quando Jesus ensinou seus discípulos a orar, ele se referiu ao poder de Deus e ele disse: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Primeiro, por quê? Porque é do céu para a terra e não da terra para o céu. Não é da força humana, é da força de Deus, do poder de Deus para o homem. A salvação vem de Deus e não do homem para Deus. É Deus que procura os verdadeiros adoradores, não é o homem que procura adorar com as suas próprias forças, é através do Espírito Santo de Deus. Ele nos deu um vislumbre do céu aqui, quando lemos essa palavra. Lá os seus anjos servem a Deus, que apenas com uma palavra criou o mundo e todas as coisas que existem no mundo. Algumas vezes nós nos esquecemos do seu poder, porque vemos outros poderes com aparência de demônios. Devemos nos lembrar, porém, que embora ele possa permitir ao homem ter a sua própria direção por algum tempo, Deus nunca perdeu o seu poder. Em Apocalipse 4:10, aqui nós vemos: os 24 anciões prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre e lançava as suas coroas diante do seu trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Aqui nós estamos vendo a presença de Deus, o postulado da glória de Deus. Olha, amados, nós vamos colocar tudo que for poder, ou seja, as nossas coroas aos pés de Jesus, nos ajoelharmos diante dele, nos curvarmos diante dele e adorar ele, porque todo o universo o aclamará como o Senhor. O Salmo 98, versículo 2 diz assim: o Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Amados, não há fronteiras para a sua presença. Amados, não há limite para o seu conhecimento. Amado, ele pode instigar os ventos poderosos ou pode aquietar o mar revolto. Pelo seu poder, o lírio encontra o caminho saindo da terra e floresce em sua pureza e brancura.
Toda a natureza mostra o seu poder sobre os anjos dos céus. Amados, estão prontos para fazer a sua vontade. Quanto mais e mais deveríamos nós estar prontos a confiar ao seu amor, o nosso cuidado, e dizermos: Senhor, estamos seguros debaixo das tuas asas, estamos seguros em tuas mãos, Senhor, porque, Senhor, fora de ti não há nenhum outro lugar em que eu possa ter segurança. Ele pode mudar o curso da história e com esse mesmo poder Ele pode trabalhar em nossas vidas e através delas. E através de nossas vidas pode alcançar outras pessoas para ouvir a mensagem do Evangelho. Isso é poder de Deus através de nós. É o dunamis, é o poder, é a força que explode no seu coração e te leva a pregar este Evangelho. Amados, agora são 5h40 aqui em Brasília. E nós estamos aqui, falando de Jesus para o seu coração. Nós compreendemos também que quando somos limitados e sem o seu auxílio, ou seja, o auxílio de Deus, nós sofremos muito na face da terra. Mas eu quero te falar uma coisa: abra seu coração, porque Deus quer trabalhar na tua vida e abençoar a tua vida de uma forma poderosa. Amado, nós vamos falar agora sobre a impressionante santidade de Deus. Reconhecer as descrições das Escrituras sobre a santidade de Deus nos leva a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, e nós devemos ser santos porque Ele é santo. Talvez se você se recorde, amado, de vestir uma jaqueta colorida ou uma camisa que você pensava que estivesse limpa, mas quando ficou ao lado de alguma coisa branca como a neve, você percebeu que sua vestimenta estava suja e manchada. Lembre como é que você se sente quando acontece isso? E então, foi assim que Isaías, o profeta, se sentiu. Ele sabia que Deus é santo. Ele sabia que a santidade significa estar livre do pecado, limpo das misérias, da imundícia, sendo reto de toda maneira. Mas um dia ele teve uma experiência, uma visão, na qual viu criaturas aladas, clamando: Kadosh, 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 Yahvé Sabaoth. Amado, santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, porque Ele é santo. Amados, o som de muitas vozes abalou os fundamentos do templo. De repente, Isaías compreendeu quão indigno era ele para estar na presença de Deus. O que poderia ele fazer? Ele não estava limpo e sabia disso. Ele clamou: não há esperança para mim. Então uma das criaturas tocou seus lábios como uma brasa viva do altar, e sua iniquidade foi retirada, e ele se tornou puro, amados. Qual a visão dita a Isaías? Ela pode trazer para nós que Deus é tão limpo, tão puro e santo, que não temos direito de permanecer em sua presença. Isto é, não temos direito se estivermos contando com a nossa própria bondade. Amado, cuidado com tua justiça própria. Não podemos chegar ao seu padrão nunca. Amados, nós temos que entender. Agora eu te digo uma coisa: mas Ele pode tocar-nos e nos purificar. Por isso, nada temos a temer. Não precisamos ficar temerosos em sua presença. Entretanto, quero te dizer uma coisa: outra espécie de temor aparece, o temor do Senhor, que é uma profunda reverência, um misto de temor e respeito. Isso nada tem a ver com aflição ou medo. Não, amados, é a consciência da sua grandeza e da sua indignidade. Da nossa indignidade, amado. É a consciência da grandeza de Deus e da nossa indignidade, da nossa miséria. Amados, isto é o que se entende lá de Isaías, quando ele fala ao Senhor dos Exércitos: a Ele santificai, seja Ele vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Está lá em Isaías 8,13. Deus disse também, conforme Malaquias capítulo 3, versículo 6, eu, o Senhor, não mudo. Amados,
Ele é um Deus de poder e de santidade, e podemos ter confiança em que Ele jamais mudará. Sejamos agradecidos então, porque recebemos um reino que não pode ser abalado. Sejamos agradecidos e adoremos a Deus de maneira a agradá-lo com reverência e temor, porque o nosso Deus é, na verdade, fogo consumidor. Amados, olha, amados, aqui agora nós vamos falar sobre seu amor paternal. Eu gostaria que você prestasse atenção. As Escrituras apresentam, olha, exemplos de como Deus mostra seu amor ao homem. Os israelitas, que viveram durante o tempo dos reis e dos profetas, aprenderam bem a primeira parte desta lição. Eles sabiam a respeito do grande poder de Deus e das suas santidades. Eles tinham visto a coluna de fogo à noite, eles estremeceram quando trovões e raios abalaram o monte Sinai. Amado, eles despediam do seu sumo sacerdote para entrar no Santo dos Santos, no tabernáculo ou no templo para falar com Deus. Eles tinham temor em aproximar-se dele, mas Deus não. Amado, eu quero dizer, ele não quer ser considerado como alguém distante, de quem não se pode aproximar. Ele ama tanto a humanidade que enviou o seu Filho Jesus Cristo ao mundo para reconciliar o mundo com ele. Amados, o pecado fez com que se houvesse um muro, ou seja, vamos dizer, um muro foi construído e nos separou entre o homem e Deus. O pecado tinha de ser expiado e a amizade e a comunhão entre Deus e o homem restaurada. Jesus fez isso através da sua morte na cruz do Calvário. Amado, tendo, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, aproximando-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Está lá no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 19 ao versículo de número 22. Amados, o que você pensa quando ouve as palavras Deus é Pai, Deus o Pai? Você pensa em um juiz severo, um líder cruel ou um ditador? Essas palavras fazem você ficar nervoso ou amedrontado? Não. Essa palavra nos traz tranquilidade, paz no coração. Algumas pessoas experimentam esse sentimento por causa de sua infância infeliz ou da lembrança de um pai cruel. Deus que nos vê, Ele quer nos ver e conhece todos os nossos pensamentos. Teve cuidado em fazer-nos saber que seu amor por nós é maior. É muito maior do que de um pai ou de uma mãe terreno. Mesmo, amado, maior que o do melhor pai do mundo. O rei Davi, inspirado pelo Espírito Santo, disse: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Está lá no Salmo de número 27, versículo 10. Amado, você foi acolhido por Deus através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Embora Davi tenha crescido em um lar seguro, ele sabia que o ser humano podia falhar, mas o amor de Deus nunca falhará. No Salmo 103, versículo 13, diz dessa forma: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Amados, a criança confiante vai ao pai amoroso quando ela está com medo e precisa de confiança renovada. Ela procura seu pai quando precisa de auxílio, quando está com fome, quando se sente só ou enfrenta um problema, uma grande dificuldade. Ele procura o pai quando deseja conversar e compartilhar os acontecimentos do dia. Ou talvez ele nem queira conversar, mas apenas ficar perto do pai e ouvi-lo, se ele tem alguma coisa para lhe dizer. Amado, Deus deseja que tenhamos essa experiência de relação íntima, entre pai e a criança. Amados, nós precisamos nos curvar diante de Deus e muitas vezes ficarmos calados ali, só clamando a Deus em espírito, e deixar Deus falar conosco. Tem momentos que nós começamos a chorar e a falar com Deus e levar os nossos problemas a Ele. Amados, quando nós nos sentimos inseguros, fazemos como uma criança no colo do Pai. Pai, abraça-me, cuida de mim. Ele deseja que nós nos sintamos seguros ao procurá-lo. O apóstolo Paulo sabia disso e escreveu: porque não recebeste o espírito de escravidão para outras vezes estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção, baseados na qual chamamos e clamamos: Abba Pai, papaizinho. Está lá em Romanos 8,15. Então, amados, ao escrever estas palavras, o apóstolo Paulo usou a palavra Abba como pai.
Era um nome comumente usado pelas crianças quando falava com seus pais terrenos. Que relação tem isto com a adoração, amados? Deus nos ama tanto, 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 que deseja a amizade mais íntima conosco, a amizade da inocência de uma criança com seu pai. Ele é digno de todo louvor e adoração. E quando nós chegamos perto dele, nós estamos ali, nos curvamos, nós somos como uma criança ali nos pés do Pai, ouvindo as instruções, os conselhos e fugindo da intranquilidade da vida para termos a paz de espírito nos braços do Pai eterno. Ele é digno de todo louvor e adoração que lhe possamos dar. Quando falhamos na adoração, Senhor, nós nos magoamos a nós mesmos e, mais que isso, magoamos o nosso amoroso Pai celestial. Talvez devêssemos fazer algumas perguntas a nós mesmos. Eu gostaria que você prestasse atenção. Estarei tratando o Senhor como ele, se ele fosse um verdadeiro estranho ou um Deus eterno, maravilhoso e que está presente em mim? Será que eu o ignoro e faço tudo por mim mesmo, ou faço segundo a sua vontade? Ou começo cada dia em comunhão com ele e louvando, ou esqueço de tirar o meu momento de estar na presença do Pai? Se você não puder responder como desejaria essas perguntas, olha, abaixe a sua cabeça agora mesmo e peça-lhe que o perdoe. Ele estará à sua espera para te perdoar. Deus quer um momento contigo, um momento devocional com Ele. À medida que você começa a adorar com alegria e ter comunhão com Deus, você sentirá como Ele está perto de você. Quanto mais você adora, mais fácil será cultuar. Por isso passará a fazer parte da sua vida, uma vida mais rica, mais completa, cheio da presença de Deus, que é uma vida de adoração, de alegria para todos sempre, louvando e exaltando a Deus. Só Deus é digno. Nunca esqueça, só Deus é digno. Deus te abençoe, Deus te dê um dia de paz. Pastor Enei Lima, Brasília, Distrito Federal.